E aí, galera, Marcelo Bella, presidente Caveira Preta do Black School MC, e hoje o assunto é marketing. Para você que estuda marketing, trabalha com marketing, gosta de marketing e não sabe exatamente como fazer, o que fazer, está desesperado para criar uma nova campanha na sua agência ou na sua empresa, tá aqui. Eu vou estar compartilhando com vocês coisas da minha carreira, que esse ano completam 44 anos, alguns cases de sucesso e dicas também, né, dicas de livros, dicas didáticas, para que vocês possam enriquecer o conhecimento de vocês, tá bom? Então vamos falar hoje sobre marketing de guerrilha. Como vocês sabem, marketing por si só, né, o Philip Kotler ele se baseou nas estratégias militares. E o marketing de guerrilha, né, o marketing de guerrilha do Jay Conrad, o Jay Conrad, em 1984, o cara ele era vice-presidente da Thomson, uma das maiores agências de propaganda do mundo na época. Ele, inclusive, foi também presidente da Léo Burnett em Londres. Tal. Esse cara lançou um dos livros de sucesso dele, é Guerrilha Marketing. Inclusive, guerrilla, como ele escreve com dois L's, em espanhol é guerrilla. Guerrilla Marketing, né? Marketing de guerrilha. Guerrilha, como já o nome sugere, tem a ver com guerra. Então ele também tem uma inspiração militar e principalmente com as ações dos Vietcongs, que eram soldados guerrilheiros. Então, enquanto os Estados Unidos eles vinham com aquele ataque, aquela estratégia tradicional, água, terra e ar, os Vietcongs eles usaram uma estratégia do seguinte: eles fizeram vários túneis subterrâneos com saídas no meio da floresta, primeiro para se proteger daqueles bombardeios aéreos do napalm, né, que era um gás que queimava as pessoas e matava as pessoas intoxicadas. Né? Então, milhares de vítimas inocentes foram mortas nessa época por causa do gás napalm. E eles se escondiam embaixo para poder sobreviver a esse ataque. E, além disso, usar o fator surpresa. Então, o pessoal estava andando lá no meio da mata, ganhando território e tal, e, de repente, surgia do nada, do chão, um grupo de guerrilheiros e atirava numa série de soldados, matava, feria um número importante de soldados daquela patrulha, e quando chegava o pessoal para responder, sumiam no chão de novo. E eram quilômetros de túneis que depois foram achados, que fizeram com que o Vietnã conseguisse resistir e acabou a guerra dando empate, né? Mas com o custo de vida para os dois lados. Mas temos o Vietnã, né, do norte e temos o Vietnã do sul. Então, ou seja, na época houve essa divisão do país. Então, marketing de guerrilha ele tem exatamente o foco que a guerrilha tem, que é o baixo custo, ações com custos menores, alto impacto, impacto de surpresa, né? Essa é a guerrilha. E aí você tem casos que foram realizados durante as campanhas de publicidade, é uma campanha... O marketing guerrilha tem mais a ver com publicidade, então... Falando em campanhas de publicidade, de merchandising, né? Merchandising basicamente é quando você coloca a sua marca, o seu produto, dentro já de um programa, dentro de uma ação, de um campeonato, uma atividade ali, esportiva ou não, e a sua marca vai junto com a marca que já está encaminhada. Então, por exemplo, o antigo programa do Faustão, o programa da Xuxa, ou o programa dos Trapalhões, para quem é do tempo aí, e aí aparece uma marca. Nas novelas atuais, a pessoa está lá tomando um suplemento alimentar, aparece uma marca lá de um suplemento e o ator da novela está fazendo como se estivesse tomando de verdade. Então, uma merchandising, né? Então, marketing de guerrilha, merchandising, tem correlação. E eu me lembro, né, assim, de algumas campanhas muito interessantes que aconteceram de marketing de guerrilha mundial. E uma mais recente foi nas Olimpíadas de 2024. Você se lembra quem era patrocinador oficial das Olimpíadas de 2024? Era a Adidas, empresa alemã super conceituada aí de artigos e vestuários esportivos, né? Adidas. O que a Nike, grande rival da Adidas, fez? Na abertura do evento, colocou imagens gigantes
em prédios, né, em construções importantes lá de Paris e ao redor de Paris, de superatletas. Um deles, o Kylian Mbappé, seu atleta, né, importante na época ali, então da Nike, com uma frase dizendo, olha, ganhar não é para vencer, não é para todos, né? Vencer não é para todos. Então, a Nike foi lá e entrou no meio do evento das Olimpíadas em Paris, que estava sendo patrocinada pela Adidas. Grande jogada de marketing de guerrilha, né? E aí nós também temos uma empresa americana, né? Uma empresa americana que tem uma corujinha verde, né? O Duolingo. Duolingo, o mascote dela é uma corujinha verde. E o Super Bowl, que é a final do campeonato americano de futebol americano, 30 segundos custa assim tipo 7 bilhões de dólares. É um negócio assim caríssimo, né? Ela comprou 5 segundos, bem mais barato, 5 segundos, aonde o mascote, a corujinha verde, virava de costas e mostrava o traseiro. E o traseiro, a bundinha da corujinha mascote, era uma outra corujinha do Lingo. Então, ou seja, uma coisa engraçada, né? Chega a ser até infantil, mas que chamava atenção para reforçar a marca Duolingo na cabeça das pessoas. E ao invés de gastar bilhões, gastou centenas de milhares fazendo essa propaganda de 5 segundos. E na minha carreira? Na minha carreira, vocês vão perguntar se eu, como profissional também da área de marketing, se eu já não usei de marketing guerrilha? Várias vezes. Diversas vezes. Mas a vez mais marcante foi... Deixa eu, olha, tem que me controlar para contar essa história para vocês, porque para vocês entenderem no detalhe. Na probiótica, nós tínhamos o marketing tradicional, mas aquela história. Não dá para usar toda a estratégia de publicidade tradicional em suplemento alimentar, senão você está usando um canhão para matar um passarinho. Não adianta colocar na novela das 8, né, propagandas muito longas para nutrição esportiva, porque o valor é caro e você não vai ter o retorno que você imagina. Hoje, com produtos mais mainstream, na área de suplementos alimentares, até seria possível você fazer maior investimento, tanto digital eletrônico como analógico, como em novelas, entre outros programas importantes, esportivos. Mas quando você fala de produtos mais específicos, né, como creatina, por exemplo, um pré-treino, se não for um energético em lata, fica difícil você fazer uma propaganda de grandes proporções. Por isso é importante ter a estratégia de marketing de guerrilha. E aí nós tivemos, o ano foi de 2011. 2011, fazem 15 anos que isso aconteceu. Em 2011 nós tivemos o primeiro UFC internacional no Brasil, no Rio de Janeiro. O UFC número 134. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro dos grandes personagens do UFC, né, o diretor do UFC, os lutadores da época, o Anderson Silva, né, e todos os grandes lutadores nacionais e internacionais que estavam ali envolvidos naquele grande evento. E esse evento ele foi na Arena HSBC. Ali, quem conhece o Rio de Janeiro, quem é morador aí do Rio, vai saber bem onde é, ali na região da Barra, perto da Avenida das Américas, uma grande arena, com capacidade para mais de 10 mil pessoas. E o evento lá, né? E aí houveram eventos paralelos, como, por exemplo, houve um treinamento na praia, fizeram um palco na praia para treinamento de mais de 300 emissoras de televisão e mídias esportivas ao redor do mundo vieram cobrir o evento. E eu me recordo que foi assim, quem estava com os direitos de imagem de TV aberta desse evento era a Rede TV, que substituiu a concessão da TV Manchete. Um diretor comercial da Rede TV me procurou na época e eu era o gestor de marketing da Probiótica para dizer o seguinte, olha, vai acontecer
o UFC 134 no Brasil, e nós gostaríamos do patrocínio da Probiótica Laboratórios para colocar para direitos de imagem em TV aberta. E o nome do diretor, se eu não me engano, era Paulo, né? Paulo, acho que Paulo, é isso. E aí o Paulo me ligou e marcou uma reunião comigo e veio falar comigo. E eu atendi ele no prédio, do nosso prédio da Probiótica, o prédio novo de Embu das Artes, aqui em São Paulo. E eu falei, bom, Paulo, tá bom, agora quanto é o custo e quais são as ações? Não, porque nós vamos colocar a logomarca da Probiótica, né, da sua empresa, no canto da tela por 30 segundos no começo de cada round. Nós vamos ter um reloginho que vai ser um reloginho contando aí os segundos entre cada um dos rounds com a sua marca. E vamos permitir que você coloque um comercial nos breaks comerciais, você faz um comercial de 30 segundos e coloque um comercial. E nós temos cotas por segmentos. Nós temos um para lâmina de barbear, que foi a Gillette. Nós temos outro para a área de saúde, que acho que foi a Johnson Johnson, ou Johnson que pegou. E na área de suplementos alimentares, nós queremos vocês da Probiótica, que são líderes absolutos de mercado e tudo mais. Então queremos um suplemento alimentar, fazendo esse patrocínio. E aí eu perguntei, mas quanto custa esse patrocínio, né? Olha, na época o pessoal me disse assim, custa 2 milhões de dólares. Temos que fazer a cotação em dólar, porque a gente tem que pagar também uma comissão lá para o pessoal de Las Vegas, né? Os donos do UFC, inclusive a empresa que era sediada em Las Vegas. Então precisa pagar uma parte. Então o contrato vai ser um contrato em dólar, né? E são 2 milhões de dólares. Aí fizemos uma conta, que qual o número de pessoas que seria impactado na TV aberta no Brasil. Chegamos à conclusão que mais de 70 milhões de pessoas seriam impactadas. Então, assim, era um negócio para gente grande. Só que o meu orçamento de marketing na Probiótica em 2011, no ano, era de 7 milhões de reais. Então, como que eu ia poder me responsabilizar por um contrato de 2 milhões de dólares, né? Na época. Isso já daria praticamente todo o meu orçamento na época, em 2011, com a cotação do dólar. E eu fui fazendo um contraproposto. Falava, olha, é o seguinte, vou fazer uma proposta para você. Eu posso pagar 200 mil dólares. Não, Marcelo, aí não dá, aí você quebra a minha perna. O Paulo, diretor lá da Rede TV, falando, não, você quebra a minha perna, não dá. Eu falei, não, você dá 90% de desconto em mídia, eu sei que você dá. Não, mas para mídias que são nossas. Essa que tem participação internacional, que tem o pessoal internacional que é dono do UFC, esse pessoal não vai passar, não tem como, cara. E ele foi e voltou umas 2 e 3 vezes, eu mantive a minha contraproposta de 200 mil dólares, que era 10% da proposta que ele havia feito. E aí, teve um dia que ele falou assim, Marcelo, vai ter um café da manhã e nós vamos explicar para os patrocinadores como vai ser o evento e tal. Você não gostaria de estar no café da manhã, para você entender melhor? Eu não sei porque eu não pude ir, mas eu enviei uma assistente minha. Eu enviei uma assistente, a Mariana Espíndola. Mariana Espíndola, filha do Elcio Espíndola, que era um dos co-presidentes da Probiótica junto com o Carlos Negrão. Se você estiver vendo esse programa, Mariana, um beijo para você, um beijo para o Elcio, um beijo para o Carlos, na época. E aí, a Mariana foi, eu estava lá na empresa, ela chegou na hora do almoço, e ela chegou com aquele bico desse tamanho. E eu falei, Mariana, o que foi? Não foi. Falei, mas e aí, o que aconteceu? Já fecharam as cotas de patrocínio. Fecharam as cotas de patrocínio? E quem é o patrocinador na cota de suplementos? É a Integral Médica. Falei, sério? A Integral Médica? A Integral Médica era nossa arquirrival. Nós tínhamos 44% de market share e a Integral Médica tinha, tipo assim, 19% de market share na época, né? Era a segunda colocada. E fora toda assim, a rivalidade de história entre a Integral Médica e a Probiótica, que isso eu conto em um outro programa. E aí eu falei, é mesmo? Tá bom, ok. E aí eu liguei para o Paulo falou, pô, Marcelo, você não fechou, eu tinha tempo para fechar, acabei fechando. Eu falei, Paulo, mas você tinha que me avisar. Falou, Marcelo, minha última oferta é essa, se você não fechar, eu vou ter que fechar com o teu concorrente. Você não falou isso.
Pô, não gostei do teu papel, fiz uma carta, fiz um e-mail, né, para o Marcelo Carvalho, na época o presidente, até hoje aí da Rede TV, e não deu em nada, evidentemente, rolou. Só que eu falei, não, eu não posso deixar assim esse negócio. Aí eu fiz o seguinte, eu descobri qual que era a agência de promoções que ia fazer os direitos de arena, que ia trabalhar com os direitos de arena, lá da arena que iria sediar as lutas do UFC 134. Acabei sabendo que era uma empresa carioca e o pessoal falou, olha, mas não somos nós que estamos fechando esses contratos. Quem está fechando esse contrato é a Zufa. A Zufa é uma empresa americana que era dona do UFC. E aí a Zufa Marketing, né? Eu peguei o contato do diretor lá, eu acho que era Richard, né? Que era o vice-presidente na época da Zufa. Aí consegui o telefone dele, liguei para ele, né? Me apresentei. Falei, Richard, aqui é Marcelo Bella, né? Eu sou diretor de marketing da Probiótica e eu queria fechar os direitos de arena, né? Eu queria saber se eu posso fazer alguma atividade dentro da arena. Falei, Marcelo, você está aqui nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu estou no Brasil. Ele falou, não tem como você vir para os Estados Unidos para a gente conversar pessoalmente sobre esse assunto? Eu falei, claro. Peguei um avião no dia seguinte, fui para Las Vegas. Fui lá, fiquei umas 2 horas sentado na recepção, aí veio o Richard, uma empresa super pomposa, né, dona do UFC. E o UFC estava no auge do auge, assim, sabe? E aí o Richard me convidou para conhecer toda a empresa, conhecer a academia de luta dos lutadores lá do UFC. E assim, nós tínhamos assim um apego já à parte do UFC, porque a gente estava começando a patrocinar atletas do UFC. A gente estava começando a patrocinar atletas de luta, porque a Probiótica sempre foi uma empresa muito focada no bodybuilding, e a gente começou, por causa do UFC, a patrocinar um pouco de luta também. Tinha um cartel bem extenso, né, um cartel importante, e um dos nossos atletas iria lutar nesse cartel também, desse dia. O principal atleta brasileiro, claro, o Anderson Silva, o Spider, que estava no seu auge, né, como campeão mundial. Ele ia defender o título contra um japonês. Cara bom, rapaz. Cara bom. Ia defender o título. O Aranha ia defender o título. Então era a principal luta do card. E a luta exatamente anterior a dele era a luta com o nosso atleta, né? E, inclusive, o atleta que lutaria contra o nosso, ele parecia o Jim Carrey, um atleta super engraçado, eu não estou me lembrando o nome dele agora, um policial, ele foi durante muitos anos, ele é policial, né? Policial canadense. Então tinham atletas variados ali, tinha o card menor, então durante todo o dia ficariam havendo lutas, voltadas à TV fechada, e na TV aberta iriam passar 2 lutas somente, né? A luta do Anderson Silva e a luta anterior que tinha o nosso atleta. E o nosso atleta era ninguém menos que o Maurício Rua, o Shogun, que foi lenda do Pride e era campeão dos meio pesados. E estava defendendo o título dele também. Então, tava bom o card. Aí eu cheguei lá, e aí o cara me apresentou todo mundo e tal, e eu falei, ô Richard, fala o seguinte, para patrocinar, ser um patrocinador mundial do UFC, porque eu já vim lá, eu já vi Twin Lab, eu já vi Option Nutrition, né, eu já vi marcas de suplementos patrocinando a luta no ringue, no octógono, nos bumpers, ao redor do mundo. Quanto custa para ser patrocinador mundial? Aí ele olhou para mim e falou assim, bem firme, $7 milhões. Puxa, $7 milhões para ser patrocinador dos eventos da temporada anual. Isso mesmo, $7 milhões. Legal. E nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos você paga praticamente a mesma coisa, porque a maioria das lutas são aqui, são $6 milhões. Tá bom. E no Brasil, para ser patrocinador do evento, principal patrocinador do evento na Arena, no Brasil. Aí eu vi que ele parou, pôs a mão no queixo e olhou para cima, assim, ó, do lado esquerdo. E aí eu aprendi em psicologia humana que quando o cara faz isso, ele está buscando um número, ele não tem o número.
Ele está buscando a informação. Está criando uma informação nova. Não existe a informação. Aí ele falou, bom, o Brasil, 3 milhões e meio de dólares. 3 milhões e meio de dólares? Aí eu fiquei pensando, é a metade do mundo o Brasil? Não pode ser, né? Aí eu falei assim para ele, e eu, para fazer uma pílula experimental, meu orçamento é limitado, eu quero fazer uma pílula experimental só para essa luta do Rio de Janeiro. Ele falou para mim, 750 mil dólares. Falei, eu me interesso, eu posso fazer uma proposta para você? Você me dá 5 minutos? Saí da sala, tal, voltei. Falei, olha, eu tenho 100 mil dólares para fazer essa luta para você. O cara olhou para mim, ficou 3 segundos em silêncio. Falou, Marcelo, você vai ficar até quando aqui em Las Vegas? Falei, até amanhã. Então você volta amanhã às 14 horas aqui, que eu vou te falar se eu consigo fazer por 100 mil dólares alguma coisa contigo. Tá bom. Dia seguinte estava eu lá. Aí ele falou assim, Marcelo, é o seguinte, conversei com os irmãos Fertitta, né, da Zufa, que são os donos, e eles falaram, pô, se o cara veio até aqui negociar e quer fazer alguma coisa, nós vamos o seguinte, nós vamos colocar a marca da probiótica no canvas, que é a lona do octógono, então aparecia em 3 lugares diferentes, e vamos colocar nos bumpers, que são aqueles aparadores que tem entre uma tela e outra do octógono, vamos colocar em 3 lugares diferentes. Vamos dar para ele 12 lugares na área VIP, vamos dar um camarote para 30 pessoas e ainda vamos dar uma participação dele na praia. Vamos colocar as placas na praia com exclusividade no treino de aquecimento, o treino que vai mostrar em Copacabana, vai promover as lutas. Eu falei, ótimo, mas quanto isso vai custar? Olha, vai custar 200 mil dólares. Eu preciso de 5 minutos. Eu saí da sala, peguei meu telefone, fiz que eu estava ligando para o meu diretor, o Carlos Negrão. Beijão, Carlos. Voltei e falei assim, olha, tá fechado se a gente conseguir fazer por 100 mil dólares. O cara olhou para mim, levantou e falou, fechado, 100 mil dólares. Não falamos nada para ninguém, E eu lembro que nessa época eu ainda tinha uma certa convivência com o Felipe Bragança, o dono lá, o herdeiro, né, filho do Euclésio lá da Integral. E na época, quando ele fechou o negócio, ele mandou uma mensagem para mim. Eu dei parabéns para ele, por ele ser patrocinador, né, dos direitos de imagem de TV aberta. E ele mandou para mim assim, 1-0, né, que ele tinha conseguido fazer um ponto e nós não. Bom, não falei nada para ninguém. Quando foi chegando perto da data do UFC 134, que veio no jornal e todo mundo falou daquele aquecimento na praia e que tinham as placas da Prefeitura do Rio de Janeiro junto com probiótica, me disseram que esse menino e o diretor de marketing dele, o Carlos Tomaiolo, um abraço, Carlos, que eles pulavam dessa altura, assim, ó, e gritavam, só não arrancavam os cabelos porque os dois são carecas, né? E gritavam, olha, não pode ser, surtaram, assim, ligaram para Las Vegas, não pode ser, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Falou, olha, um contrato, vocês fecharam o contrato de TV aberta, eles fecharam o contrato de arena. Agora não tem mais como voltar, tem uma multa milionária aqui, vocês vão ter que conviver juntos. E aí ele tinha feito uma ação toda em função do UFC, e ele tinha um atleta chamado Cowboy, né? Atleta bom, inclusive, o Cowboy. Tinha levado os principais clientes, que eram deles e nossos também, né? Clientes em comum, os principais clientes com a camiseta da Integral Médica para sentar ali nas arquibancadas e tudo mais. Nós fizemos o stand na entrada da própria arena e tínhamos lá as marcas. Quando o pessoal entrou e viu que na arena, no octógono, tinha a marca da probiótica, principal rival deles, que o pessoal chegava para ele e falava, mas Felipe, você não falou que você era o patrocinador exclusivo? Aí o que acontecia? Quem estava assistindo pela TV aberta via as lutas ali, passava um comercialzinho na Integralmente, que eu nem lembro qual era, que fizeram de última hora lá, com uma marcazinha pequenininha assim, que ninguém sabe, probiótica, Integral Médica. Para esse público mainstream, os caras nem sabem o que é isso. É usar um canhão para matar passarinho. E quando mostrava a luta, o pau comendo, o que aparecia era o quê? Probiótica. Maurício Shogun,
nocauteou o cara, aparece ele socando o cara em cima da marca da probiótica. O Aranha, que também tinha uma outra marca de patrocinador dele, pessoal, naquela bermuda preta, era Muscle Farm, de Denver. Um amigo meu que era CEO lá, o Richard Stalella. Richard, forte abraço para você. Ele socando o cara em cima da marca da probiótica, cheio de sangue, assim. E ainda quando o Aranha ganha, ele vai assim e pula num bumper que tem a marca da probiótica com os braços assim. Então saiu essa foto no mundo inteiro do UFC 184, com o Aranha de pé, sem mostrar a marca dele na bermuda, porque desapareceu a marca nele, e o que aparecia era a marca da probiótica. Eles pagaram 2 milhões de dólares, nós pagamos 100 mil dólares na época. Marketing de guerrilha, surpresa, baixo custo e alto impacto. Valeu? No próximo vídeo de marketing, a gente fala sobre mais dicas. Caveira!